Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu apresentarei algumas estratégias para o trabalho com literatura em sala de aula. Estratégias que colhi da leitura de alguns autores que estou utilizando na minha pesquisa de doutorado e que creio que sejam bem relevantes para trazer aqui para vocês. Como sempre faço quando cito livros aqui nos vídeos do canal, eu deixarei aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para cada um desses livros que estiverem disponíveis para compra, para que vocês vão lá, deem uma olhada e, se for o caso, que comprem através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de vídeos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá. Bom, voltamos aí a fazer vídeo aqui no canal, depois de mais de 2 meses de ausência. Depois eu faço um vídeo conversando com vocês, falando um pouco de como tem sido meu doutorado, acho que é interessante até para algumas pessoas entenderem como funciona e tal, como é a organização da pós-graduação. Mas enfim, recentemente eu entreguei um capítulo da minha tese, né? E estou também concluindo um livro de crítica para publicar. E tudo isso, obviamente, tira o nosso tempo, né, para ficar produzindo vídeos com frequência aqui para o canal. Isso não quer dizer que eu esteja abandonando o canal, que eu tenha pretensões de deixar ele de lado. Isso nem passa pela minha cabeça. O canal é um grande patrimônio que eu possuo. E posso dizer com muito orgulho que já é um patrimônio da área de letras em língua portuguesa. E muitos estudantes, muitos de vocês utilizam este canal como forma de estudo, como forma de buscar leituras. E isso é muito bacana. Está longe de acabar este canal, apenas o intervalo entre os vídeos ficará maior, tá? Mas depois eu converso com vocês sobre isso. Hoje é dia de nós falarmos dessas estratégias. Eu não apresentarei aqui nenhum método de trabalho, né, como os métodos apresentados aqui por Bourdin e Aguiar, o método que é muito conhecido atualmente no Brasil, Cosson, né, Rio do Cosson. Ou seja, esse pessoal que apresenta uma série de etapas a serem colocadas em prática. Isso requer planejamento, tempo, às vezes mais de uma aula e tal. Isso tudo é muito importante e eu uso o método, inclusive um deles, na minha pesquisa. Mas o que eu vou falar hoje são estratégias de trabalho que você pode colocar em prática a qualquer momento nas suas aulas. Essas estratégias, muitas delas aqui eu colhi desses autores, algumas eu adaptei, etc. E creio que pode ser muito relevante para o trabalho de vocês. Uma estratégia que eu acho fundamental e que, quando eu aprendi a colocar em prática, eu creio que meu trabalho como professor melhorou bastante. É uma estratégia que está aqui presente na obra Andar Entre Livros, a leitura literária na escola, de Teresa Colomé. Já é um clássico, né, dos estudos literários voltados para a sala de aula, para como trabalhar a literatura, etc. Escolher obras adequadas ao público com o qual você vai trabalhar. Conheça o público, saiba o que os seus alunos gostam. Saiba também o que é adequado para aquela idade daqueles alunos. Nem sempre um texto que é adequado para um adolescente, ele é adequado também para uma criança. Existem temas que são muito bacanas para um adolescente, descoberta do amor, às vezes descoberta até da sexualidade, lidar com o corpo, enfim, temas esses que já não são adequados para uma criança. E mesmo não necessariamente adequados, mas tem temas que são enfadonhos para uma criança, né? Temas de idades mais avançadas. E também para o adolescente, às vezes, livros muito infantis são enfadonhos, eles não gostam muito, etc. Não se coloque também como parâmetro. Às vezes o professor gosta muito de uma coisa e ele quer levar para os alunos. Se você gosta de um determinado autor, se você gosta de um determinado tipo de filme, nada disso necessariamente vai ser o que os seus alunos gostam. Então, conheça o público com o qual você vai trabalhar e leve textos adequados a esses alunos. Quando você leva textos que estão de acordo com os gostos, com os interesses daqueles alunos, as chances de o trabalho dar certo são muito maiores.
Tá? Não é que o trabalho vai dar certo sempre, ou que o trabalho vai dar certo com todos, mas as chances de você conseguir fazer um trabalho adequado são muito maiores. Essa dica se liga diretamente a uma outra dica que eu colhi aqui tanto da leitura deste livro, Literatura, a Formação do Leitor, Alternativas Metodológicas, de Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar. E assim como também uma outra autora, que é Valdênia Silva, que está neste livro aqui, é uma reunião de artigos de vários professores, publicada aqui na minha cidade. Você não vai encontrar isso aí para vender na Amazon, mas este livro, Literatura e Formação de Leitores, ele possui um texto muito interessante de uma autora chamada Maria Valdênia da Silva. E tanto Bordini Aguiar quanto Valdênia, elas falam da importância de você trabalhar com temas que os alunos gostem. Dialoga diretamente com aquilo que Teresa Colomer fala. E aí, você diz, mas Wesley, como que eu vou saber? Procure saber aquilo que os seus alunos gostam no dia a dia, não necessariamente a partir de leitura. O que os seus alunos assistem quando estão em casa, as séries que eles gostam, os desenhos que eles gostam, os animes, né? Hoje em dia é muito comum, os quadrinhos ou mangás que eles leem, os jogos que eles costumam jogar. Isso tudo ajuda muito você a entender os seus alunos. Às vezes o seu aluno assiste muitas séries de aventura, jogos de aventura, ele joga jogos de aventura, etc. Então, é um caminho você levar livros de aventura. Às vezes, alguns alunos gostam de temas muito românticos, principalmente no começo da adolescência, eles gostam muito disso. Estão assistindo muitos filmes românticos, muita coisa nesse sentido. Ótimo! Leva também literatura nesse sentido. São formas de você chegar perto do gosto dos seus alunos, tá? E você conhecer aqueles alunos para que você consiga se aproximar o máximo possível, porque já é um grande passo. Pense em você. Você tem muito mais dificuldade de gostar de alguma coisa se você é apresentado para um tema que não tem nada a ver com suas preferências, com os direcionamentos que você dá no seu dia a dia mesmo em casa, na sua vida pessoal. Então faça isso com os alunos. Outra dica importante que os autores dão, aqui são vários autores que falam disso, é a importância de você trabalhar com obras na íntegra. E para isso você escolher obras curtas. Há biblioteca em muitas escolas, eu sei que nem todas pelo Brasil tem, e há distribuição do governo de obras, né? E muitas dessas obras são curtinhas e dá para você começar e terminar o trabalho numa aula. É isso que os autores falam, sabe? Para que você não interrompa o trabalho. Não comece a ter uma aula de literatura aqui, toda semana nessa escola. Eu levo um texto, começo a leitura, mas não dá tempo de terminar. Paro a leitura e acaba. Na outra semana é outro texto. Você não dá a noção de continuidade e aquilo perde o sentido. Trabalhar com obras mais curtas possibilita que o trabalho comece e termine na aula, que seja discutido também aquele livro, né? Que os alunos se coloquem a respeito, que os alunos construam uma interpretação. Isso é que é um trabalho satisfatório. Então priorize obras curtas, procure na biblioteca, ou você trabalha em escola particular, geralmente vem junto com os livros que são pedidos pela escola, né, vem essas indicações já de obras literárias, sempre tem livros curtos. Meus filhos, por exemplo, sempre vem alguma coisa mais volumosa para um trabalho mais longo, né, num projeto de leitura, mas também tem coisinhas que dão para você ler rapidamente. Isso é bacana, porque você mostra para o aluno que venceram, é algo inclusive que eu falo aqui para vocês, né, que eu, quando estou indicando, eu sempre trago alguma coisa curtinha, porque eu digo, olha gente, o sentimento de você começar e terminar uma coisa, ele é muito importante. Você mostra isso para o seu aluno, olha, é possível ler literatura, não é tão difícil não, numa aula a gente lê, entende? Agora, não ficar só nas obras curtas, os autores também falam nisso, você pode fazer um trabalho de leitura numa determinada aula com um livro mais curto e indicar obras mais longas daquele mesmo tema. Digamos, você trabalha um textinho de amor, uma historinha feita mesmo para adolescentes, que você encontrou na biblioteca, enfim. Uma historinha curta, de poucas páginas, você trabalha com aquela turma, a turma gostou muito. Então você indica para eles lerem depois, irem na biblioteca, pegarem emprestado, etc.
um livro maior um pouco, um livro que tem o mesmo tema, que é um pouco maior. Nem todo aluno vai atrás, tá, gente? É importante que você não tenha em mente aquele mundo ideal daqueles filmes motivacionais em que o professor chega naquela escola, ele muda a vida dos alunos e ele sai ovacionado e tal. Todo mundo fica perfeito depois das aulas desse professor. Aquilo é bom, aquilo você se emociona, você fica satisfeito, mas a realidade do dia a dia é que nem todas as pessoas vão se interessar pelo trabalho. Você não gosta de tudo, seus alunos também não vão gostar de tudo. Então, muitas vezes você vai fazer um trabalho e nem todos os alunos vão gostar daquele texto, nem todos os alunos vão se interessar por buscar mais leitura, nem todo mundo gosta de ler, isso é um fato, né? Às vezes as pessoas criam um drama muito grande com relação a isso. Eu já criei muito. Era para todo mundo ler doentiamente como eu leio. Mas, peraí, o amadurecimento me levou a acreditar, a entender, na verdade, que isso não faz o menor sentido, né? E a gente não deve esperar isso dos nossos alunos, mas sempre alguém vai atrás. Isso aqui é bacana. Numa turma de 30 alunos, você vê 10 se interessando, se empolgando, vai depois na biblioteca, pega outras obras. Esse trabalho não pode deixar de ser feito. Você não pode, pensando que todos não vão fazer aquilo, deixar de incentivar quem vai. Olha, uma noção que vários autores falam, mas eu colho muito bem aqui de um texto que está nesta outra obra publicada aqui na minha cidade, Ensino de Língua e Literatura, Políticas, Práticas e Projetos. Aqui também tem artigos de vários autores, mas tem um artigo de uma excelente professora nossa, aqui da UFCG, professora Marta Nóbrega. O artigo dela se intitula Por uma metodologia triangular para o ensino de literatura, contribuições da experiência estética de Yaus. Dentro das contribuições que ela traz, está aquela noção de construir a interpretação junto com os alunos, não trazer interpretações prontas para passar para o aluno. É lógico que o seu trabalho como professor pesquisador ele é fundamental. Você vai ler a obra antes, você vai preparar uma boa aula, vai pegar outras referências, você vai trazer mecanismos que facilitem a compreensão daquele aluno. Por exemplo, uma obra que dialoga muito com o contexto histórico, você pode trazer vídeos daquele determinado fato, você pode trazer imagens, pinturas, música, poemas, né? Um texto narrativo, você traz poemas para dialogar, etc. Você prepara uma grande aula. Sua tarefa como mediador é fundamental, mas deixe o aluno começar construindo interpretações. Cada vez mais as pesquisas têm mostrado que a gente se interessa mais por uma coisa quando a gente se sente parte daquilo, quando a gente se sente parte daquela construção de sentidos, no caso de um texto literário, né? Então, comece perguntando o que é que vocês acharam, vocês gostaram, vocês não gostaram, o que é que acharam da personagem tal, o que é que acharam da construção do enredo, e aí depois você vem amarrando tudo aquilo, você traz sua contribuição, sua própria interpretação, comenta junto com os alunos, etc. Nunca deixar o aluno só calado, só ouvindo, só recebendo passivamente as interpretações. Uma sugestão que está aqui presente no livro Poesia na Sala de Aula, do meu ex-orientador, orientador na época do mestrado, professor Helder Pinheiro. Ele aqui fala especificamente de poesia, mas as sugestões que ele dá servem para o trabalho, algumas servem para o trabalho com todo tipo de texto literário. Uma sugestão muito bacana é no sentido de trabalhar com adaptações. Ou você fazer as adaptações, né? Você lê com a turma um livro de poemas. Cada aluno lê um poema ali, comenta rapidamente, mas, de um modo geral, você sente necessidade de fazer um trabalho um pouco mais rico. Você tem em mente trabalhar um determinado romance, mas você quer começar de outra forma, você quer começar inserindo os alunos naquele tema a partir de uma outra estratégia, ou o texto é muito longo, você não quer deixar de trabalhar, mas você quer trabalhar com uma adaptação. O que é que você pode fazer? Você pode criar um teatrinho. Teatro dá muito certo, eu coloco muito isso em prática nas minhas aulas e os alunos adoram, tá? Participar do teatro. Você pode fazer a adaptação e encenar com a turma. Você pode trazer adaptações já prontas, por exemplo, né? Eu tenho aqui a Odisseia de Homero. Vejam o tamanho da Odisseia, né?
Uma obra, uma das obras mais importantes da literatura universal, mas é um livro muito longo, talvez não seja adequado para um trabalho em sala de aula no ensino fundamental, por exemplo, né? O aluno muitas vezes nem tem maturidade linguística para ler isso aqui, porque a linguagem ela é bem hermética, né? Bom, e aí o que é que você faz? Você pode levar a adaptação em quadrinhos. Olha isso aqui, olha. Quadrinho. Isso aqui certamente é interessante para todo mundo, inclusive para os seus alunos, inclusive para você também. Aí você me pergunta, Wesley, mas isso aqui vai substituir a leitura do livro na íntegra? Eu diria que não substitui a leitura do original, mas adianta a leitura do original. Naquele momento, seus alunos não estão prontos para ler o original, mas estão prontos para conhecer a narrativa, para conhecer o tema, os temas. E, às vezes, você gera nesse aluno um interesse para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, buscar aquela obra na íntegra. Quando eu li Os Miseráveis de Victor Hugo pela primeira vez numa adaptação de Valcir Carrasco, eu coloquei na cabeça que em algum momento eu ia ler aquela obra na íntegra. Demorou alguns anos, mas eu li. Então, desperta, gente, desperta. Música, paródia, filme, né? Não esperar que o filme seja fiel à obra original, porque é uma outra obra, é um outro artista produzindo aquilo ali. Mas é uma forma de ou apresentar aquele livro para depois chegar na leitura dele, ou substituir naquele momento, quando ainda não é o momento de ler a obra na íntegra, substituir a sua leitura, mas não deixar de apresentar para os alunos o patrimônio cultural que nós temos. Estimula a produção por parte dos alunos. Às vezes a escola pede que você faça atividades com nota após a leitura de todas as obras. Para não ficar naquela coisa de prova escrita, gente, que não tem quem aguente aquilo o tempo todo, você pode pedir coisas que os alunos gostem de fazer. Por exemplo, pedir para que o aluno faça um poema sobre aquela narrativa. Ou pedir para que o aluno faça um desenho, um quadrinho. Os alunos gostam de fazer quadrinho. Fazer uma paródia, fazer uma pintura, um poema, uma reflexão, escrever alguma coisa. Deixar o aluno produzir é uma forma interessante de fazer literatura, porque é uma forma de interpretar. Às vezes você não sabe colocar em palavras tudo o que você sente sobre aquela obra, mas você cria um poema, você cria um desenho, uma pintura. Eu já vi coisas interessantes nesse sentido. E é uma forma de você fugir daquela avaliação tradicional que às vezes torna o trabalho chato, né, e gera uma repulsa em relação ao texto literário. Então, peça para que o aluno produza. E aí você pode deixar livre, porque nem todo mundo vai gostar de fazer poema, nem todo mundo gosta de desenhar. Você deixa livre, cada um faz aquilo com o qual se identifica. Isso pode ser bem bacana. Essa dica está aqui no texto de Valdênia Silva, que eu já falei para vocês, tá? Uma dica interessante apresentada por Hildo Cosson, que eu já tinha dito que é um autor que vem se destacando muito nesse campo, né? Ele tem aqui o livro Círculos de Leitura e Letramento Literário. Ele fala de você deixar as obras disponíveis para a turma. Ora, percebam, às vezes você tem o interesse de estudar alguma coisa, de ler alguma coisa, mas você não sabe o que ler, por onde começar. Inclusive, das grandes motivações deste canal é isso, né? É indicar leituras. Então, do mesmo jeito que às vezes nós não sabemos por onde começar, os alunos também não. O que é que eu vou ler? Tem muitas escolas que têm biblioteca, mas as bibliotecas ficam fechadas. Quando ficam abertas, você pode levar os alunos para a biblioteca e deixar eles mexerem, pegar os livros, ver se interessam por algumas coisas, e eles podem depois pegar emprestado. Mas quando a biblioteca fica fechada, ou quando tem um acervo muito pequeno, o que é que você pode fazer? Conversar com a direção e preparar, Hildo Cosson fala nisso, preparar uma caixa de leitura, uma sacola de leitura, um baú de leitura. Você coloca à disposição dos seus alunos em todas as suas aulas. E aí você dá um tempinho ali para os alunos pegarem, folhearem, se for o caso, levar para ler em casa. É uma forma de você fazer com que os alunos tenham contato com vários textos, busquem eles mesmos. Você já tinha, uma das sugestões, né, foi você tentar entender o que é que os alunos gostam, mas agora deixar que os alunos percebam, peraí, o que é que eu gosto de ler, né? E ir mexendo, como eu já disse, nem sempre todos os alunos vão se interessar, né? Mas, de um modo geral, muitos vão se interessar. Diálogo com as tecnologias é o novo contexto.
Os alunos eles têm muito acesso a Instagram, YouTube e várias outras redes sociais, né? E uma forma de você incentivar é você dialogar com essas mídias. Peraí, o que é que o pessoal tem dito sobre os livros no YouTube? Vamos assistir um vídeo tal sobre esse livro que a gente leu ou sobre esse livro que a gente vai ler? Ou o que é que fulano postou no Instagram sobre isso? Vamos entender? Às vezes o aluno se interessa e tem muita gente jovem fazendo vídeo nesse sentido, então ele se identifica com aquela pessoa e começa a seguir, e ali ele vai tendo o interesse de buscar essas leituras. E você pode trazer isso para a sala de aula, sempre dialogar com esse pessoal, sempre pedir para que os alunos, por exemplo, depois de ler, um momento em casa, eles assistam o vídeo de fulano ou de cicrano, e na aula X vocês vão discutir. Será que os alunos concordam ou não com a interpretação desse criador de conteúdo, né? O que é que eles teriam a dizer a respeito? Entendem? Isso traz o mundo digital para o seu trabalho em sala de aula, algo que faz parte da vida dos alunos, né? E o aluno entende que a literatura ela é uma força que está muito além da escola, ela está na vida, ela está na nossa vida, né? E por que não pode estar também na vida dele? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as dicas tenham sido importantes. É lógico que muitas outras são dadas por esses autores, eu apresentei aqui apenas algumas, é um começo, né, para vocês, mas fica sempre a dica para que vocês busquem essas obras e possam entrar em contato com toda essa riqueza aí que os autores propõem. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. E fiquem atentos que eu continuarei trazendo aqui para o canal estratégias, dicas de livros, etc., para o trabalho com texto literário em sala de aula. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.